Então, pessoal, tudo bem? Estamos hoje aqui para fazer mais um pouco de resolução dos exercícios do livro. Aí você fala, livro? Que livro? Ué, você ainda não tem o livro? É esse livro, galera, o livro aqui das 1001 questões de enfermagem da EBSER, tá? Então, se você ainda não tem o livro, por favor, faça contato aqui com o pessoal do SAC e adquira o seu, tá? Então, nós estamos aqui, essa metodologia é uma metodologia muito bacana, porque vocês têm o livro em mãos e a gente vem aqui e ainda faz a resolução das questões, além do gabarito, né? Que vocês vão encontrar aqui no final do livro, a gente ainda vem aqui e faz a resolução das questões, beleza? Então tem as questões todas divididas, né? Divididas por temas, tá? E nós estamos na parte da resolução dos exercícios de saúde da criança e da saúde do adolescente. Vamos lá, então nós estamos na questão de número 107, tá? Então esse número é exatamente por conta, né, da numeração das questões lá no livro. E a questão número 107 fala de brinquedo terapêutico, tá? Então, o que é isso, né? Ele vai explicar um pouquinho no comando e depois, na sequência, nós vamos ver quais são os tipos de brinquedo. É uma questão bastante simples, tá? Mesmo você, talvez, não sabendo, né? Assim, nunca tendo visto ou ouvido falar sobre o tema, talvez você iria conseguir acertar sim, porque é uma questão relativamente fácil, tranquila, tá bom? Então, a questão 107, ela fala assim: o brinquedo terapêutico é uma modalidade efetiva, indireta, de ajudar as crianças a lidar com as suas preocupações e medos, além de ajudar os enfermeiros a ganhar conhecimento das necessidades e sentimentos das crianças. Considerando os tipos de brinquedos e suas funções, correlacione as colunas abaixo, enumerando-as de cima para baixo e a seguir assinale a alternativa correta. Então, nós temos a primeira coluna, que traz exatamente quais são, né, as modalidades de brinquedo. Então, existe um brinquedo que é o chamado, né, dramático ou catártico, beleza? Já vou explicar, né, da onde vem essa palavra, tá? O brinquedo chamado de instrucional, que também, se você for na raiz da palavra, você vai saber exatamente qual que é a função dele. E, por fim, a gente tem os brinquedos que são chamados de capacitadores de funções, tá? Então, temos aí na primeira coluna as três modalidades e aí na segunda nós temos o que seriam as funções de cada tipo, tá? Então, a primeira é preparar a criança para os procedimentos a que será submetida, potencializar o uso da fisiologia da criança de acordo com a sua condição e permitir a descarga emocional da criança. Beleza. Então vamos lá. O que é um brinquedo dramático ou catártico? O brinquedo dramático ou catártico, ele vai exatamente permitir que haja a chamada descarga emocional, tá? Então, catártico tá ligado ao quê? Tá ligado a emoções, a descarga de emoções, né? O dramático é a mesma coisa. Então, por exemplo, se você pode pegar bonecos representativos, tá? E de repente ali colocar cada boneco representando, vamos dizer, um membro da família, e a partir dali a criança ela vai te contar, ou ela brincando ali, ela vai representar exatamente qual a situação que ela está vivendo, tá? Então imagina, por exemplo, uma criança que é vítima de violência, a gente consegue ver isso através da brincadeira, né? Então ela às vezes pega o boneco e aí pega um boneco e fica, né, batendo um boneco no outro. Então isso são indícios de quê? De violência física, tá? Ou de repente ele pode simular, por exemplo, uma situação de violência sexual, tá? Com um brinquedo dramático ou catártico, beleza? Então, a letra A vai ser exatamente, né, esse que permite descarga emocional da criança, dramático ou catártico, tá? Então, tanto uma palavra quanto a outra tá ligada ao quê? Emoções, sentimentos, descarga de sentimentos e tudo mais, beleza? Bem, quando a gente fala de um brinquedo, instrucional, o brinquedo instrucional, ele vai, o próprio nome vai dizer, ele vai instruir. Então, por exemplo, se você leva uma criança, por exemplo, ao dentista, ao médico, ou mesmo você vai fazer um procedimento de enfermagem com ele, vamos supor que você precisa fazer a coleta de sangue. Então, de repente, você
apresenta a seringa para a criança, permite com que ela veja o que é a seringa, o que vai exatamente acontecer com ela, tá? Então, assim, isso é o instrucional, beleza? No dentista, por exemplo, você pode mostrar para a criança tem muito medo de dentista, né? Então você pode mostrar para ela, né? Mostrar a luz, mostrar que a cadeira sobe, desce, pode brincar com ela através disso, né? Então tem dentistas que, por exemplo, fala, quer ver? Eu vou apertar, né? Aperta a ponta do seu nariz, aí aperta a ponta do nariz, a cadeira, pum, sobe. Agora aperta o umbigo, pum, desce. Aí a criança fica achando que de fato, né, a cadeira está fazendo aqueles movimentos de subir e descer de acordo com o que ele está fazendo ali, apertando o nariz ou apertando, por exemplo, o umbigo, etc. Tá bom? Então são maneiras de você, de fato, dizer para a criança o que vai acontecer, deixa com que ela manipule, né, assim, os objetos, inclusive reais, para que ela não tenha medo daqueles objetos, tá? Então isso seria o quê? Seria a função do brinquedo terapêutico instrucional. Seria exatamente o quê? Fazer com que você possa preparar a criança para ser submetidas a procedimentos, beleza? Então a letra B vai ser o primeiro item, preparar a criança para os procedimentos a que será submetida. E, por fim, né, a letra C é o capacitador de funções, que vai fazer o quê? Vai potencializar o uso da fisiologia da criança de acordo com a sua condição. Então a função dele é potencializar funções. Esse brinquedo capacitador de funções, beleza? Então vamos dar um exemplo. Imagine que você faça uma gincana, né, com bexigas com balões. Então você pode colocar essa criança para desenvolver algum jogo, né, ou jogar a bexiga, né, num alvo, ou jogar mais longe, ou de repente caminhar com essa bexiga e entregar, né, para alguém. Então, assim, são formas que são exemplos, né, que eu estou colocando para vocês, que ajudam nessa potencialização da fisiologia de acordo com a condição da criança, tá bom? Então, a questão de número 107 ficou BCA, e BCA vai ser a nossa resposta, letra A, beleza? É o gabarito da questão, letra A. Vamos adiante, questão de número 108. Questão de número 108, ela é uma questão que fala um pouquinho de pós-cirúrgico, tá? Então, é uma questão que, apesar de ser, né, de falar especificamente de uma situação do recém-nascido, você vai observar que, à medida que a gente for verificando os itens, é uma questão que não traz grandes dificuldades. Por quê? Porque é uma questão que vai falar de cuidado de pós-drenagem, ou seja, de pós-cirúrgico, tá? Clínica cirúrgica, praticamente, pós-operatório, tudo bem? Então, olha só, considerando os cuidados pós-drenagem de tórax do recém-nascido, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta. Questão primeira, né? Aí, ó, primeiro item. Observar se há oscilação no circuito. Caso não ocorra, verificar obstrução por coágulo, fibrina, vazamento ou irregularidades no sistema. Beleza. Qual que é a função do dreno de tórax? É exatamente a gente retirar o ar, né, ou sangue, ou pus, né, de dentro ali da cavidade, beleza? Cavidade torácica. Então, quando a gente faz a drenagem, quando a gente instala um dreno de tórax, a gente quer o quê? A gente quer que realmente isso que está dentro da cavidade torácica, né, ou ar, ou sangue, etc., saia. Então, a maneira que você tem para observar se realmente está saindo é a oscilação que existe no circuito. A gente tem o dreno, né, que está ali, né, a inserção através da incisão ali do tórax, e aí tem aquela, né, aquela mangueira que vai estar ligada diretamente naquele tubo, que é o dreno propriamente dito. Então, a gente observa ali no dreno, através da quantidade de secreção, da oscilação ali, se está borbulhando, se não está. Então, de fato, tem que ter a oscilação no circuito. E realmente, se não tem oscilação no circuito, ou é porque realmente parou de drenar, não tem mais nada realmente para drenar, ou porque pode estar ocorrendo algum tipo de obstrução, tá? E aí as obstruções mais comuns são a de coágulo, realmente, fibrina, ou pode estar tendo um vazamento que está realmente fazendo com que
não haja o funcionamento desse circuito adequadamente ou algum tipo de irregularidade no sistema. Então, essa questão está totalmente correta, beleza? Então, até para, de repente, você que não tem muita experiência na área de neonato, você vai ver que aqui essa questão ela é uma questão que não vai exigir nada específico de neonatologia, tá? São cuidados de pós-drenagem, tudo bem? Posicionar o frasco de drenagem bem fixado à superfície e localizado em nível inferior ao tórax do RN, tá? Então a gente posiciona o frasco, né? E localiza em nível inferior ao tórax do bebê. Então bem fixado à superfície, para que esse, né, frasco de repente ele não vire, né? Não derrame, né? Coisa nesse sentido. Então é assim mesmo, a gente coloca o frasco de maneira que ele fique fixado, né, numa parte mais inferior ao nível do tórax do RN? Né, a gente não pode deixar no mesmo nível, né, não pode deixar acima do nível, exatamente porque assim eu posso ter algum refluxo, tá? Então, tá correto. Também uma outra questão, beleza. A 3, recomenda-se o pinçamento do dreno a cada 3 horas, favorecendo a retirada precoce do mesmo. Já ouviram falar nisso? Tem que pinçar o dreno a cada 3 horas? Não, né, gente? Então, na verdade, a gente não faz pinçamento do dreno, a gente deixa o dreno aberto o tempo inteiro, né? Exatamente pra gente. Quanto mais eu dreno, mais precocemente eu consigo fazer a retirada. A partir do momento em que eu, de fato, não observo mais nenhum tipo de oscilação lá no nível da água, né, no selo da água e tudo mais, é a hora que provavelmente eu vou poder retirar esse dreno, tá? Claro que o médico precisa fazer a avaliação e prescrever essa retirada do dreno também, beleza? Então, de fato, a gente tem, né? Recomenda-se o pinçamento do dreno a cada 3 horas, isso está totalmente fora, né? Favorecendo a retirada precoce do mesmo, não. Muito pelo contrário, se eu ficar pinçando o dreno, eu vou impedir a drenagem e, consequentemente, eu vou, né, precisar ficar mais tempo de dreno do que se eu, né, mantiver a drenagem aberta, funcionante. Deve-se manter a drenagem 4, deve-se manter a drenagem torácica ou aspiração contínua enquanto o selo d'água não estiver borbulhando. E se forem percebidas oscilações, e se não forem percebidas oscilações no circuito. De novo, deve-se manter a drenagem torácica ou aspiração contínua enquanto o selo d'água não estiver borbulhando. E se não forem percebidas oscilações no circuito. Olha só, se eu não tenho mais, né, selo d'água borbulhando e se eu não percebo mais oscilação no circuito, de fato é porque já drenou, né? Geralmente borbulha porque tem ar, na situação, por exemplo, de pneumotórax, que é muito comum em criança recém-nascido, principalmente aquelas crianças que precisam passar por procedimento de cateterismo, né? Tem que fazer, por exemplo, um acesso central, né? Então pode ocorrer realmente que haja um pneumotórax, que é uma complicação que também pode acontecer no adulto, tá? Então se de fato tiver ainda borbulhando o selo d'água, é porque ainda está tendo a saída do ar, né? E se eu não tenho mais esse borbulho, é porque o ar já saiu. E se eu não percebo também oscilação no circuito, é porque realmente parou de drenar. E o item fala ao contrário, que eu devo manter a drenagem, né, enquanto não estiver borbulhando ou se não for percebida oscilação no circuito. Beleza? Então esse item também está errado. Na verdade, a nossa questão, né, vai ser a 1 e a 2, que estão corretas. A resposta da questão de número 108 vai ser o gabarito letra B de bola, beleza? Vamos para a próxima, 109. 109 ela fala o que pra gente? Vamos lá. Uma criança do sexo feminino, 6 anos de idade, internada na unidade de pediatria, foi diagnosticada com doença meningocócica. O enfermeiro responsável orientou a equipe para... Também uma questão bem simples, veja que já é uma criança de 6 anos, uma criança maior, né? Ela tá com doença meningocócica, ela tá com meningite, tá? E aí os itens perguntam, na verdade, ele fala sobre transmissão, beleza? Então,
qual é o cuidado, né? Qual é a orientação que a gente tem que ter diante de uma situação de doente com meningite, não só uma criança. Então, no caso aqui é uma criança, né? Colocar a criança em quarto privativo e adotar precauções para aerossóis. Colocar a criança em quarto privativo e adotar preocupações para gotículas. Manter a criança em quarto coletivo e adotar precauções para contato, Manter a criança em quarto coletivo e adotar precauções padrão. E colocar a criança em quarto coletivo, né, com corte de 1 metro, deve ser a distância, né? E adotar precauções para aerossóis. Galera, nada de quarto coletivo, né? Então, quem está com meningite precisa ficar em isolamento, tá? Então, tá indicado isolamento. E aí nós vamos entender, né? Então, se é isolamento, é quarto privativo. Aí ele pergunta, é precaução para aerossol ou é precaução para gotícula? Então, você vai precisar saber de como que é a transmissão da meningite. A meningite ela é transmitida por gotículas ou ela é transmitida por aerossóis? Então, qual é a diferença, né? Lembra que o aerossol ele fica em suspensão, né? Ele é uma partícula menor, ele fica em suspensão, que é o caso, por exemplo, da tuberculose, beleza? Já a gotícula ela é uma partícula maior e ela é mais pesada e geralmente ela o quê? Ela deposita. Então, para que realmente a gente tenha a transmissão da gotícula, eu preciso de ter um contato próximo, beleza? Então, no caso aqui da meningite, a meningite é o quê? É aerossol ou é gotícula? Meningite é gotícula, tá? Então, a transmissão da meningite, de fato, é via respiratória, tá? Por gotículas, ou seja, através da tosse, espirro, fala, secreções respiratórias do paciente doente, beleza? Então, a resposta da questão 109 seria a letra B, colocar a criança em quarto privativo, ou seja, isolamento, e adotar precauções para gotículas, beleza? Quando ele fala de precauções padrão, são precauções para todas as situações, né? A lavagem da mão e etc, tá? A máscara, né? Então, isso é importante, beleza? Mas aqui é específico, por quê? Porque tem que fazer o isolamento respiratório. Tudo bem? Então, vamos para 110. A 110, ela já é uma questão bem específica, voltada realmente para neonatologia e pediatria, né? Também, porque tem reflexos aqui que a gente já observa fora do período neonatal, beleza? Que, por sinal, não é a resposta da nossa questão, mas eu vou aproveitar e vou explicar esses reflexos primitivos para vocês, tudo bem? Então, olha lá, questão 110 diz assim, durante a consulta de enfermagem, a avaliação dos reflexos é uma parte importante do exame neurológico. É correto afirmar que friccionar o dorso da criança vertebralmente com o dedo ou o cotonete e a cessação ocorre por volta dos 2 meses, relacionam-se ao reflexo D. Então vamos ver. Como é que é esse reflexo que ele está falando? Ele está dizendo que a gente vai friccionar o dorso da criança vertebralmente com o dedo ou com o cotonete, tá? E aí o que vai acontecer quando você fricciona o dedo ou o cotonete? Vamos supor que eu estou fazendo essa fricção aqui no lado direito da criança, tá? Ela vai o quê? Ela vai tender ao afastamento do estímulo. Então ela vai responder fazendo o estímulo de afastamento, tá? Então esse é exatamente o reflexo ao qual ele está referindo na questão, que na verdade assim não tem como eu ficar floreando muito, que é o nome do reflexo, tá? Esse é o chamado reflexo de Gallen, ok? É o reflexo de Gallen, ok? Então esse reflexo ele vai cessar por volta dos 2 meses. A resposta da questão, então, é a letra C, que é exatamente esse reflexo. Mas vamos saber como são os demais, né? Então não adianta só eu gabaritar a questão, falar para você que é isso e não te explicar as outras situações.
Babinski é muito conhecido, né? Babinski é aquela situação que a gente faz, né, um estímulo no pé da criança, tá? A criança não responde o Babinski como o adulto, porque no adulto, se você, por exemplo, passar uma ponta de uma caneta, né, ali no pé do adulto, o adulto tende ao quê? A afastar do estímulo. Na hora que você passa, ele puxa o pé, certo? Na criança não é bem assim. A criança, quando você estimula o pezinho dela, ela tende ao quê? Ela tende a fechar o pezinho em C, tá? Então ela dobra o dedo. Da mesma forma que se você comprimir a palma, aqui a planta, né, vamos dizer assim, na palma planta do pé, também ela faz, né, esse movimento de C. Então é o que a gente chama de prensão plantar, que se você estimular ela faz assim, e o Babinski também, que se você estimular o pé como um todo, toda a superfície do pezinho do bebê, ele vai também fazer o fechamento, tá? Então o Babinski, ele costuma ficar dessa maneira, né, se manifestar dessa forma que eu tô falando, que é esse fechamento dos dedos em C, até por volta dos 18 meses, tá? Então é normal que ele tenha, tá? E aí, de fato, ele vai desaparecer. Depois desse período, na verdade, ele não desaparece, né? Ele começa a se manifestar de outra maneira, que é a maneira, como eu falei para vocês, que é quando você estimula, né, a superfície do pé e o indivíduo tende ao quê? A retirar do estímulo, tá bom? Bem, o moro é o reflexo do susto, tá? Então esse reflexo, ele é bem conhecido, é o do susto. Então se você, por exemplo, pega uma criança, né, coloca ela na superfície horizontal, deitada, e puxa os bracinhos dela, né, puxando o dorso junto, e depois você solta, o que vai acontecer? Ela vai tender a fazer um movimento de hiperextensão e depois ela vai fazer a flexão, tá? Então ela hiperestende e depois ela flete, tudo bem? Então esse é o moro ou susto. É um reflexo que geralmente fica até aproximadamente uns 4 meses, tá? 4 a 6 meses, depois ele vai realmente desaparecer, tudo bem? Ele só vai permanecer em alguma criança que, né, possa potencialmente ter algum tipo de algum grau lá de, né, de prejuízo no desenvolvimento neurológico, tá? Então é o moro. O Gallen é o reflexo que eu comentei com vocês, que é esse quando a gente faz, né, o estímulo aqui na região, né, vertebral, tá? Dorso vertebral. O Landau. Landau é um reflexo muito interessante, é um reflexo que os pais gostam muito de fazer com as crianças, né? Então, quando elas vão ficando maiores um pouquinho, ali com 2, 3 meses, é muito comum o pai pegar o bebê aqui pela, né, aqui pela região, né, aqui próximo das costelas e levantar, né, colocar esse bebê para cima. E esse bebê tende ao quê? Tende a fazer esse movimento, um movimento de voo, né? Vamos dizer assim. Então, ele vai, né, uma vez sustentado aqui pela região, né, tórax abdominal, ele vai tanto suspender a cabeça para trás, como os pés também para trás. Então, ele vai fazer um movimento que a gente fala que, vamos dizer assim, um reflexo de Landau é o reflexo de voar, entre aspas, tá? Então esse reflexo geralmente ele vai aparecer ali algo em torno de 3 meses, mais ou menos, tudo bem? Então é isso, tá? Então, ó, aqui o Babinski, né? Quando a gente faz, no caso, né, estimula, vamos colocar aqui, ó, estímulo da superfície plantar, estímulo da superfície plantar, gera uma flexão, tá? Em C, ok? Vamos dizer assim. Faz o Czinho ali no dedo, principalmente, tá? Isso também vale para apreensão plantar, beleza? O moro é o susto, igual a gente falou. O Gallen é o reflexo que está descrito aqui no comando da questão. O Landau é esse reflexo que eu comentei com vocês, que é a criança voar, né? Voar, entre aspas, tá? Então,
segura a criança aqui abaixo da costela, ou mesmo na costela, ou um pouco abaixo da costela, e suspende ela tende a fazer, né, essa, vamos dizer assim, essa hiperextensão, tanto, né, da região do tronco, né, cabeça e tronco, como também região de membros inferiores. E o reflexo da marcha, ele é um reflexo que o próprio nome fala, né, é o reflexo que posteriormente ele vai dar origem ao mecanismo da deambulação, tá, mais aprimorado. Mas a gente tem esse reflexo da hora que nasce, tá? Então, se você, por exemplo, eu trabalho em sala de parto, né? Então, a gente faz muito esse teste com os bebês. Você pega um bebê, coloca ele em pé sobre uma superfície horizontal, né? Tipo ali o bercinho, e aí você espera ele apoiar ali o pé no chão, né? E solta um pouquinho o peso dele ali, claro que é um pouco, né? Para ele não dobrar a perna, que ele ainda não tem realmente sustentação muscular, mas você coloca o pé dele ali na superfície e você observa, e se você for levando o corpo dele para frente, você vai observando que ele faz esse movimento, ele vai um pé à frente, o outro pé à frente, o outro pé à frente, claro que assim, de uma forma ainda meio moloide, descoordenada, mas esse é o reflexo da marcha, tá? Que nada mais é do que o reflexo da deambulação, beleza? Os reflexos, de um modo geral, existem aqueles que a gente nasce com eles, tá? E perde ao longo da vida, ou eles passam a se manifestar de uma outra forma, que é o caso do Moro, que é o caso do Babinski, que eu comentei. Existem reflexos que eles vão se tornar atividades voluntárias, né, posteriormente, que é o caso, por exemplo, da marcha, que é o caso, por exemplo, da preensão palmar, que é o caso da sucção, tá? Então são todos reflexos primitivos, a gente nasce com eles, tá? Mas depois eles viram atividades voluntárias. E existem alguns reflexos que ficam para a vida inteira, tá? Então geralmente reflexos, por exemplo, da superfície cutâneos, né? Tipo cócegas, né? Então são reflexos que a gente permanece com eles ao longo da vida, tá bom? Então, esse é um resuminho, né, da parte de reflexos primitivos e que explica toda a questão aqui 110. Existem outros reflexos, né, como eu falei, a sucção, a pressão palmar, que mais? Tem pressão plantar, a gente acabou falando, né? Então, esses são os principais, de fato, que estão aqui. Tudo bem? Então é isso, a gente vai fazer uma pausa porque a gente tem uma questão um pouquinho grande, agora que é a 111, né, pra gente poder comentar algumas coisas, mas nós vamos deixar para falar dela no próximo vídeo, beleza?